Meus irmãos, a paz. Estão animados? Uns 4 irmãos estão animados. Estão felizes? Uns 11, hein? Alegrinhos? Alegrinhos tem mais, né? Irmãos, como é bom estar com vocês de novo. O pastor estava falando aqui agora e é uma verdade. Eu não saio domingo de manhã faz muito tempo. A gente deu recesso lá na igreja e só volta ano que vem. Foi mais por cansaço meu mesmo. Queria parar de ver meu povo domingo de manhã. Aí eu falei, a gente volta ano que vem. Tá todo mundo no grupo aqui da EBD reclamando, dizendo que está se sentindo quase um extraterrestre ficando em casa domingo de manhã. Isso é bom, de vez em quando é bom sentir saudade para valorizar. Voltar aqui é bom demais. Acredito que é um dia profético para nós. Conversava com o pastor de vocês, o meu pastor, né? Há pouco, e falava com ele que o que eu disse semana passada aqui, dezembro não pode ser o mês da tua correria. Dezembro não pode ser o mês do teu desespero. Dezembro precisa ser o mês da sua gratidão e adicione o mês das suas reflexões. Se você não quiser parar para pensar agora, você vai estar no ano que vem tendo que pensar o ano que vem no ano que vem. Não faz isso, faz agora isso. E eu tenho fervilhado a minha cabeça esses últimos dias pensando como será o 2023, o que eu vou fazer em 2023, o que eu vou me ocupar em 2023. Porque mais importante do que a velocidade que você vai andar é se você souber a direção certa. Então, tudo que você clarificar vai ficar legal. Essa manhã o Espírito Santo me trouxe à memória uma conversa de 5 anos atrás. Na verdade, mais de 5, mas eu vou botar 5 para não errar. O pastor Rogério talvez vai lembrar dela. É engraçado porque o pastor Rogério estava nela e essa conversa mudou o rumo do meu ministério em tudo que você possa imaginar. Eu estava em Camboriú. E aí, de repente, eu conversava com um amigo, o pastor Rogério chegou junto com outros amigos. Era uma agenda de ensino que tinha lá. E aí, no pátio do auditório deles lá, alguém me apresentou para o pastor Rogério, de novo, né? Sempre que alguém tentava me apresentar para você, mas eu me lembro que aquela conversa daquele dia foi uma conversa muito complicada para mim, em todos os aspectos que você possa imaginar. A pessoa me descreveu o pastor Rogério dizendo, o senhor tem que levar ele lá, ele tem que pregar na sua igreja. E vou falar uma coisa para o senhor, não tem ninguém, e aí o cara falou assim, querendo me vender, ninguém que fala melhor de finanças no Brasil e de oferta do que o Maxwell. Não sei se você vai lembrar dessa conversa. E de Isaac também não. Aí o cara citou Isaac, porque eu tinha umas 8 ou 9 mensagens que eu pregava, dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eu gosto mais de Isaac. E aí o cara também abriu a boca e falou assim, Isaac também, o que esse cara prega sobre Isaac, eu também nunca vi ninguém pregando. E ficaram ali uns 40 minutos tentando me vender para o pastor de vocês. E que bom que ele não me comprou naquele dia. Mas quando aquela conversa terminou, e para eles estavam me exaltando absurdamente. Quando aquela conversa acabou, me deu um temor, uma tristeza na alma. E o Espírito Santo me visitou naquela manhã e disse assim, você precisa entender o que está acontecendo aqui. Eu disse, o quê? Se você morrer hoje, é assim que vão lembrar de você. O melhor cara falando de finança e principalmente o melhor cara falando de Isaac. Eu disse, e aí? Ele disse, então, seria legal se as pessoas lembrassem de você como o melhor cara falando de Jesus. Eu continuo com os sermões sobre Isaac, continuo fazendo conferência de finanças no Brasil inteiro. Mas se você subir no púlpito da minha igreja ou for lá no domingo à noite, você vai me ver falando de Jesus. Eu acho que você já percebeu que toda vez que a gente está se encontrando aqui é para falar de Jesus. Eu não estou dizendo que Abraão não está na Bíblia, que Isaac não está na Bíblia, que Jacó não está na Bíblia. Pelo contrário, eles são uma bênção para a minha vida. Mas eu tenho muito pouco tempo para falar de alguma coisa que é importante. E eu decidi gastar o resto da vida que eu tenho falando de Jesus. Meu sonho, como eu já falei mais anos sobre Isaac do que Jesus, talvez eu vou demorar um pouquinho para desfazer isso. Mas o meu sonho é que quando essa vida terminar e eu morrer, alguém fala assim, caramba, quem me fez apaixonar por Jesus foi ouvir o pastor Maxwell. Caramba, isso aqui sobre Jesus. Fala para esse irmão, se você morrer hoje, vão lembrar de você como?
quero falar de Jesus com vocês essa manhã. Existem 2 símbolos da vida de Jesus, que são 2 símbolos que você deveria carregar no Evangelho, se você conhece o Evangelho. O símbolo número 1 é a cruz. Diga alto, a cruz. Não, a cruz é um tipo de coisa que você tem que falar muito alto. Diga cruz. Segunda coisa, a toalha. Diga a toalha. Fala, a cruz de Cristo, a toalha de Cristo. Pergunta para esse irmão, ou melhor, bate no ombro dele e pergunta, você tem os 2? O que ele te respondeu aí, sim ou não? Te respondeu não? Ficou mudo? Bate no ombro e pergunta, você usa? Tá pronto aí? Seguro? Quando a gente fala da cruz, a gente precisa entender que a cruz ela tem uma representatividade real do Evangelho. A cruz significa submissão. Se você diz que é do Evangelho, mas não é submisso, você não é do Evangelho. Se obedecer é o tipo de coisa que você faz com muita dificuldade, você precisa entender que o teu problema hoje não é obedecer, é se converter. A gente fica às vezes focando, e a gente está vivendo um avivamento de voluntariado no Brasil e no mundo. Se você chegar na minha igreja hoje às 5 horas da tarde, eu te desafio a ir lá. Você não vai achar menos de 40 pessoas dentro da igreja, limpando, varrendo, preparando tudo. Já visitaram um monte de gente. Eu tenho gente na minha igreja que ofertou para Deus 2 domingos do mês. Eles vão para a igreja às 7 da manhã e só saem quando a igreja fecha. É um avivamento. Não são integrais, não recebem salário, eles estão lá apaixonados. E outra coisa, já que é voluntário, até a comida deles eles levam. É voluntário, então ele leva lá com o biquinho dele, o almoço, a janta e fica lá o dia inteiro. A gente construiu uma casa, que a gente chama Casa do Voluntário, só para o cara ficar lá. E um dia desse o pastor perguntou assim, quanto você paga para isso? Eu disse, eu pago bem, pago muito bem. Eu ensino o Evangelho, acredito em Jesus, eles vão tudo para o céu, estão felizes aqui. E é engraçado porque tem gente que a única folga do cara é domingo. Ele deu domingo para ficar lá. Aleluia! E aí eu pergunto assim, mas você não quer descansar? Ele falou, quem disse que eu não estou descansando? Quando eu não venho para cá no domingo, na segunda-feira eu estou morto, pastor. Mas quando eu passo o domingo aqui, na segunda-feira eu estou renovado. Mas o que está acontecendo? O Brasil ele está vivendo um avivamento de voluntariado, de serviço, é real. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você gosta de servir, eu sei que você ama servir. Mas a gente precisa acertar algumas coisas sobre servir. Uma delas é que você não vai conseguir carregar a toalha sem antes você carregar a cruz. Se você não entender a cruz, você não vai entender o propósito. Se você não entender o propósito, você vai se perder no serviço. Pergunta para esse irmão, você entende o propósito do seu serviço? Por que você serve? Por que você está aqui essa manhã? Por que você está servindo na congregação? Por que você está servindo no ministério? Por que você aceitou o ministério? Por que você está aqui essa manhã? Você lembra ainda disso? Eu comecei essa conversa dizendo, como que você quer ser lembrado quando a vida terminar? Há 5 anos atrás, se a minha vida terminasse ali, alguém ia me lembrar como um cara que faz palestra de finanças ou sobre um cara que fala de Isaac. Não sei como seria a lembrança de você como você terminasse. Mas eu queria essa manhã caminhar olhando para Jesus, como Jesus escolheu terminar sendo lembrado. E se tem 2 coisas que faz lembrar Jesus, uma delas é a cruz. Jesus não teve um momento de cruz, Jesus não teve uma pregação de cruz, Jesus não teve um dia de cruz, Jesus teve uma vida de cruz. Jesus ensinou sobre a cruz, Jesus mandou que seus discípulos tivessem uma cruz. Jesus vai para o Gólgota e é pendurado numa... Mas extremamente, a cruz não era simplesmente aquela estaca de execução pela qual Jesus foi pendurado no Gólgota, mas a cruz era uma vida, onde ele vivia rendido à vontade de Deus. Então você olha para Jesus e você vê Jesus na cruz o tempo todo. Por quê? Porque todo o tempo Jesus está dizendo, o que você pregou? O que o Pai mandou pregar. Quem você curou? Quem o Pai mandou curar. Aonde você foi? Aonde o Pai mandou ir. Aonde você não foi? Aonde o Pai não deixou ir. Jesus discutindo com os fariseus, ele disse, eu nunca disse nada de mim mesmo. Eu nunca ensinei nada de mim mesmo, eu nunca sonhei nada de mim mesmo, eu nunca desejei nada de mim mesmo. E alguém pode olhar e dizer, isso é um robô.
porque ele só faz o que o Pai manda. Eu digo para você, não, isso é um crente carregando a cruz e dizendo, eu amo Deus. Jesus nunca pensou num plano de vida para si. Jesus nunca pensou na ideia de um sonho para si. O que ele faz a vida inteira é olhar para alguém e dizer, eu tenho uma cruz, eu prego uma cruz, eu acredito na cruz. Dietrich Bonhoeffer, escrevendo um livro sobre discipulado, ele descreve uma coisa que é uma doutrina sobre graça e hipergraça que a gente prega nesse tempo. Que ele diz que o problema da graça, do evangelho da graça barata, é que a graça barata é um evangelho onde não tem cruz. E não é o que a gente está vivendo nesse tempo. As pessoas dizem, eu sou de Jesus, mas faço o que eu quero. Então as pessoas não vêm para o evangelho para viver o que Jesus quer que elas vivam. Elas vêm para o evangelho para dizer, Jesus, você quer ser meu sócio? Não, Jesus não pode ser teu sócio. Jesus é dono. Jesus é Senhor. Jesus é Rei. O trono é dele, o principado é dele, a autoridade é dele. E se você quiser, dê sua vida para ele e viva para ele, nada mais. Então a gente vem para a igreja para ver se Jesus aceita tocar o nosso negócio. Eu gosto de Maria pressionando Jesus para que ele resolvesse o problema da falta de vinho. Eu gosto da resposta de Jesus para ela. Jesus olha para ele e fala, o que eu tenho a ver com isso? De curto e claro, o que eu tenho a ver com isso? Se você ler o texto do Evangelho de João 2, ele vai dizer, Maria, o que eu tenho a ver com a sua preocupação? Com outras palavras, Jesus estava dizendo, o meu negócio não tem nada a ver com o seu negócio. Se você quiser, você venha viver os meus negócios, mas eu nunca vou viver o teu negócio. Quando a gente tira a cruz do Evangelho, a gente está dizendo exatamente o quê? Jesus, venha e carregue a minha cruz. Jesus, venha e faça o que é meu. Jesus diz, não, se você quiser vir após mim. Diga não para quem você é. Essa é a expressão, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo é diga não para quem você é. Ou seja, no Evangelho eu não continuo o que eu sou. No Evangelho o que eu sou acaba. Olha, eu vou dar minha vida para Jesus fazer alguma coisa melhor do que para ela. Evangelho não é um lugar onde Deus reforma homens. Evangelho é um lugar onde Deus pega você e transforma você numa nova criatura que você nunca foi. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, e nessa conversa dele à noite, eu gosto de Nicodemos encontrando com Jesus à noite. Eu gosto porque encontrar com Jesus à noite revela a escuridão que Nicodemos se encontra, mas também a garantia de que no escuro fica mais fácil encontrar a luz. E é na escuridão da noite de Nicodemos que ele encontra a luz do mundo, que é Cristo. E quando ele encontra Jesus, ele quer um professor, ele quer um mestre, ele quer alguém que lhe ensine alguma coisa teológica. E ele diz, só alguém vindo de Deus para fazer o que você faz. E ele diz com a arrogância de um falso sábio, ele diz, bem sabemos. E Jesus, ignorando a conversa, olha para ele e fala, se você quiser entrar no meu reino, necessário é nascer de novo. O que Nicodemos quer é uma aula, o que Jesus quer é um novo nascimento. Ele olha e diz, porventura eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Jesus fala, você não entendeu o Evangelho, como pode? Essa é a pergunta que me assombra. Como pode você ser mestre de Israel? Se tem uma verdade sobre esse tempo é que a gente achou um monte de mestre que nunca nasceu de novo. Tem muita gente dando aula que nunca nasceu de novo. Tem muita gente ensinando Bíblia, mas nunca nasceu de novo. Tem muita gente vendendo curso, mas nunca nasceu de novo. Tem muita gente pastoreando, mas nunca nasceu de novo. Evangelho é para quem pega a cruz, morre na cruz e volta novo em Deus. Nicodemos, se você voltar para o ventre da tua mãe 10 vezes, 10 vezes vai nascer o mesmo homem caído, inclinado para o pecado e fariseu como você. O meu evangelho não é homens reformados e nem homens reencarnando. O meu evangelho é alguém que morre para o mundo e que ressuscita na primícia dos mortos, chamado Jesus. Você precisa nascer de novo, Nicodemos, da água da palavra e do Espírito que convence o homem do juízo e do pecado. Cruz. Jesus olhando disse, se alguém se perder a sua vida, achá-la. É engraçado, mas no Evangelho a gente não continua o que a gente foi. No Evangelho a gente se perde quem a gente é,
para nos encontrar naquilo que verdadeiramente nascemos para ser. Enquanto você não tiver uma cruz nas tuas costas, você vai continuar vivendo para você, mas no dia que você perder quem você é, você vai achar quem Jesus é. E no dia que você achar quem Jesus é, você vai viver propósito de Deus para você. Por que as pessoas não querem a cruz? Porque para pegar a cruz você vai ter que abrir mão de quem você é. Evangelho não é continuação de nós mesmos, evangelho é morte de nós mesmos. Com todo respeito, mas em algum momento a gente criou a doutrina de alguém levantar a mão e aceitar Jesus. Eu odeio essa ideia. Eu odeio porque vende a ideia de que esse cara pecador e caído sentado aí tem direito de escolher se quer ou não. E ele se julga dizendo, não, hoje eu não estou afim, hoje eu não vou entregar minha vida, outro dia eu entrego. Mas evangelho, com todo respeito, não começa com essa ideia do final de culto evangelística que a gente criou, de alguém levantar a mão e dizer, eu te aceito. Biblicamente, o evangelho não começa dizendo, eu aceito Jesus. Biblicamente, o evangelho começa dizendo, eu me rejeito, eu me nego, eu me renuncio para viver tudo aquilo que Jesus é. E tem um monte de gente que já levantou a mão para Jesus, mas nunca negou a si mesmo. E aí, por isso que você tem problema de obedecer à liderança, por isso que você tem problema de cuidar de pessoas, por isso que você tem problema de renunciar à tua carne. Sabe por quê? Porque você levantou a mão num culto, mas não disse não para quem você é. Mas Deus trouxe uma cruz para alguém aqui. Essa noite tem cruz de Jesus para muita gente aqui. Pega a cruz e se crucifique nela. Cruz. Pergunta esse irmão, você usa a tua cruz? De vez em quando eu vejo gente dizendo assim, pastor, é muito difícil ser crente. Eu conheço essa turma que fala que é difícil ser crente. Nunca morreu. Entende, pastor Geribaldi? É difícil porque nunca morreu. Eu sei lá, eu já tenho que ter ido a pé para casa sem carro umas 4 vezes. Não fui para casa sem carro porque o carro enguiçou. Fui para casa porque o carro ficou no culto. Toma, fui. Sei lá, sem conta bancária, um monte de vez. E aí de vez em quando as pessoas que me conhecem um pouquinho melhorzinho dizem assim, como que é fazer isso? Eu digo, não sei. Sinceramente, não sei. Porque nunca me doeu. Nunca me soou como sacrifício. Eu sempre fui muito prático. É isso que o senhor quer? É isso que o senhor vai ter. Não, por quê? Porque eu entendo de verdade que a vida não é minha, a casa não é minha, a mulher não é minha, nada é meu. Eu olho e falo, não, é teu. E em qualquer momento que o altar pede, eu falo, vou o que do altar, está tranquilo. Quando você vê alguém dizendo assim, é muito difícil renunciar à carne, pastor. É muito difícil ser crente, é muito difícil tolerar algumas pessoas, é muito difícil servir Jesus. Eu olho e falo, você precisa morrer. A pessoa que eu mais amei na vida foi um senhor chamado Sebastião Pereira de Andrade, meu pai. É o homem que eu mais amei na vida. Meu pai morreu faz 15 anos. Eu era o melhor amigo do meu pai. Quando meu pai morreu, foi uma morte estranha, bruta, esquisita. Embora Deus falou para mim uns 40 dias antes que meu pai nem doente estava, que ia levar meu pai e me deu o sermão do sepultamento dele. Quando meu pai ficou doente numa sexta-feira, eu fui enterrar ele na outra sexta-feira, eu falei, rápido, hein? Eu me lembro de abraçar meu pai e revoltado com meu pai dizer, qual é? Para de bobeira, levanta daí. Eu me lembro de dar uma sacudida no defunto. Eu me lembro de chorar e tentar fazer pirraça de filho com meu pai. Você acredita que meu pai não deu nem ideia para mim? É engraçado, porque meu pai, por mim, ele fazia qualquer coisa. Eu não vou mentir, eu era o queridinho dele. Mas depois que meu pai morreu, nada que eu pedi meu pai fez. Morto não responde. Morto não bate boca. Morto não fica lamentando. A gente aprendeu a cantar todo dia, o pecado vem e me chama. E alguns irmãos vão cantando, me chama e eu vou. Vai porque está vivo. Vai porque a carne está alimentada e sadia. Mas se tu estiver morto, chama, e aí? Muda nada, porque morto não vai. Se tem um sermão que a gente precisava pregar na igreja, não é Jesus vai te ressuscitar. Se tem um sermão que a gente deveria pregar na igreja, é que Jesus te mate ainda hoje. O mundo vê alguém morto para ele e vive em Deus. Evangelho não começa com quantas pessoas
pessoas ressuscitaram. O evangelho começa com quantas pessoas estão dispostas a morrer por Jesus. A pandemia escancarou isso para nós. Porque a gente ficou pregando que o céu é lindo, que o céu é maravilhoso, que o céu é o melhor lugar. E que todo mundo deve dar a vida para encontrar com Jesus, para ir para o céu. Quando veio a pandemia, o cara sumiu do culto com medo de morrer. Tem gente que até agora não voltou para o culto porque está com medo de morrer. Eu fico pensando, você está falando para mim então que você tem medo de morrer porque você não acredita na eternidade? Você está dizendo para mim que tem medo de morrer porque você não tem que vigiar. Isso é só uma desculpa teológica que você criou para anular tudo aquilo que você acredita. Porque quando eu digo, se a Covid me matar, estou no céu, pastor, não pago IPTU, não pago IPVA, não vou poder, estou feliz pra caramba. Mas Deus não dá confiança para essa gente, Ele não me mata fácil assim não. Eu vou durar mais um pouco. Não, a cruz é um símbolo do Evangelho de Jesus, a cruz. Toda vez que você andar pela igreja e você vê alguém sem cruz, tu fala, está na igreja, mas não está no céu. Que Deus deu uma cruz para esse irmão carregar. Eu sei que a cruz ficou fofinha, a cruz está tatuada em muita gente. A cruz está no pingente de muita gente. A cruz está no símbolo de muita placa de igreja. Mas a gente precisava pegar a cruz e colocar nas costas e dizer, eu morro por amor ao Senhor. A gente precisa botar a cruz no lugar dela direitinho. Ela precisa voltar para as costas de alguém. O outro símbolo, e aí deixa eu acelerar aqui, é a toalha. Jesus não ensinou a toalha antes de ensinar a cruz para esses caras. Não. Primeiro ele ensinou sobre cruz. Cruz que o Pedro, por exemplo, tentou tirar ele dela. Naquele episódio que Jesus disse para o diabo, apartai de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, dizendo para Pedro. A razão é simples. Jesus disse, eu preciso morrer por vocês. E Pedro diz, que isso nunca aconteça. Essa loucura que ele diz. Ele diz, não, de jeito nenhum, que Deus te dê livramento, mas que o Senhor não morra. Que Deus te poupe da dor, que Deus te poupe do sacrifício. Jesus imediatamente repreende, fala, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque se tem alguém que não queria que Jesus fosse para a cruz, era o diabo. Esses irmãos que ficam olhando e dizendo, nossa, viu lá o escárnio que fizeram no carnaval, pegando Jesus e mostrando o diabo batendo em Jesus. Quem bateu em Jesus na cruz não foi o diabo não, foi Deus com a sua ira. Porque todo mundo pecou e destituído foi de Deus, e Deus estava irado conosco. E a ira de Deus nos alcançaria, mas Jesus entrou na frente e diz, bate em mim, Pai. Me sacrifica, Pai, porque eu os amo. E a ira de Deus é aplacada no sacrifício do Cristo na cruz. Você acha de verdade que quando a ira de Deus vinha sobre Jesus, o diabo estava feliz? Não, ele estava revoltado, porque ele sabia que por aquele sangue, o novo e vivo caminho seria aberto, e a gente teria acesso a Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O caminho se abriu pela cruz, irmão. Alguém consegue celebrar a cruz aqui essa manhã? Alguém consegue celebrar um Jesus que nos deu a cruz? Levanta a mão por um minuto aqui. Diga, eu amo a cruz. Não, levanta a mão por um minuto e celebra a cruz. Vai, celebra a cruz. Diga, bendita a cruz. Se era vergonha para os romanos, se era escárnio para os gregos, para nós ela nos deu acesso. Ela nos deu acesso, ela nos deu perdão, ela nos deu redenção. Bendita a cruz. Faz sentido celebrar a cruz.
negócio desse animado. É morrer, eu vou. Você consegue celebrar o Cristo da cruz aí, meu irmão? Quando você vê um crente sem a cruz, você achou um evangélico de uma igreja. Não, mas você não achou um salvo do reino. Não, sem a cruz não dá. A cruz, ela aponta para sujeição, submissão. Eu disse mais cedo aqui, Jesus não teve um momento de cruz. Jesus não teve um dia de cruz. Jesus não teve uma tarde de cruz. Jesus teve uma vida de cruz. A submissão de Jesus está do nascimento à morte. A sujeição de Jesus é percebida na eternidade. Quando Isaías abre o véu do céu e revela para a gente uma reunião celeste e Deus questionando quem viria por nós e quem poderia ser enviado, é o Cristo que se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Revelação essa estendida para nós na clareza de quando Paulo escreve dizendo, sendo Deus, ele abre mão de ser Deus ou da forma de Deus e vem como servo e habita entre nós. E na boca de Jesus a gente ouve: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Isso não tem a ver com ser bonzinho, isso tem a ver com ser do evangelho. Não, isso não tem a ver com bondade, isso não tem a ver com doutrinação, isso aqui não tem a ver com ensino pastoral, isso aqui tem a ver com ser do reino. O que se espera de um filho? Que ele se sujeite aos seus pais. Biblicamente, a marca bíblica de um filho é a sujeição. E a marca bíblica de bastardo, um filho ilegítimo, é a rebelião. Quando você acha alguém que se sujeita, você provavelmente achou alguém que está vivendo paternidade. Quando Cristo se revela, ele vai cumprir todo o mandamento e todo o propósito, porque ele entende que não dá para ser filho sem viver submissão. Quando a gente fala de cruz, a gente fala de submissão, e quando a gente fala de submissão, a gente acha um problema. Porque a maioria das pessoas, e principalmente as pessoas desempoderadas desse tempo, elas carregam uma ideia de empoderamento que não se resiste a 10 minutos de Bíblia. Mas dá para dar uma olhada no Brasil. O Brasil, o mundo hoje é um país e um mundo rebelde. Nada está bom, nada está legal, nada serve. A cultura que se tem nesse tempo é: vai lá e reclame de tudo, vai lá e protege de tudo, porque as coisas vão melhorar quando a gente se revoltar. Isso é um discurso diabólico, isso é uma ideologia do inferno.
A gente não transforma pelo tamanho do nosso protesto. A gente transforma pelo tamanho da nossa transformação. Quando Paulo descreve a boa, perfeita vontade de Deus e agradável, ele diz que a gente não deveria se conformar com o mundo, ou seja, a gente não deveria olhar para o mundo e fazer do mundo o nosso modelo de vida. A gente não deveria entrar na forma, conforme, conforma. Mas a gente deveria transformá-lo pela renovação da nossa mente. Se você pegar a ideia de renovação, você vai perceber que embora tenha novo na palavra, antes do novo tem um ré. E a renovação que transforma o mundo não é um mundo progressista, mas é um mundo que volta para a base do fundamento do Evangelho. Então, enquanto o mundo tenta evoluir, só piora, o Evangelho está dizendo, volta para mim. Volta para mim. Perguntaram para Jesus numa agenda progressista, como é que a gente faz aí, divorcia ou não divorcia? Jesus falou, como é que era no princípio. Jesus não discute divórcio, Jesus só discute com ele o princípio. Jesus não discute uma agenda progressista ideológica, Jesus só fala, como que era no início? Ele diz, não, em vez de você querer evoluir, volta para o início. Porque o problema de vocês é que vocês desviaram tanto, foram para tão longe que vocês precisam voltar para o início. Você percebeu que quando o filho pródigo queria fazer o que fez, ele vai para longe da casa do pai? O texto diz que ele não vai para longe, o texto diz que ele foi para muito longe. Porque perto do pai eu vivo as regras do pai, a vontade do pai, o desejo do pai, o sonho do pai. Como ele queria ter uma agenda para si, uma vida para si, ele vai para longe. Mas já percebeu que quando a consciência volta e ele descobre, lembra quem é o pai dele, a primeira coisa que ele faz é voltar. Porque a transformação do mundo não está em evoluir para aquilo que a gente chama de humanidade moderna. A evolução do mundo está em retroceder para aquilo que o pai fez por propósito divino de criação. Então a gente tenta evoluir como sociedade, só piora, porque no fundo a gente quer olhar para frente, quando Deus está olhando aqui dizendo, olha para mim, eu estou aqui atrás. Quando a gente fala de submissão, as pessoas falam, Deus me livre. Você está dizendo que eu tenho que ser submisso? Só que na verdade, por que as pessoas têm problema com submissão? Primeiro, por terem distorcido o ensino. Quando distorceram o ensino, as pessoas imediatamente então passaram a ter rejeição dessa palavra. E o diabo também é muito esperto, porque ele sabe que uma vez que você não entender e viver sujeição, você nunca vai poder viver a sequência dela, domínio. A maioria das pessoas querem chegar ao topo, a maioria das pessoas querem dominar, a maioria das pessoas querem vencer. Eu acho de verdade que dominar é legítimo, querer vencer é legítimo, e vencer e ser vencedor é legítimo. Até porque Deus colocou dentro da gente uma natureza de domínio. A gente está sempre sonhando, querendo construir, querendo fazer alguma coisa. Isso aqui está na nossa natureza, está no DNA divino soprado em nós pelo fôlego de vida. Porém, biblicamente, Deus nunca mandou você começar a vida dominando. Todo mundo que tenta dominar antes de fazer o que eu vou falar aqui agora, se quebra. O que essa geração imatura quer fazer? Ela quer domínio, ela quer poder. E para isso ela quer fazer a força, para isso ela está indo para a rua, para isso ela está fechando rua, para isso ela faz qualquer coisa, porque ela diz, se não der a gente vai tomar. Mas eu quero falar de alguém que tomou tudo, morrendo. Se alguém falasse assim, como é que faz? Pega uma meia dúzia de anjos, taca fogo em tudo, bota a Roma para correr e mostra que você tem poder. Eu vou, não, eu tenho um caminho mais fácil. Como? Vou ser obediente, vou aceitar a morte de cruz, vou tomar a surra, vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito. Jesus não ganhou um discípulo dominando, ele ganhou todos os discípulos servindo. Jesus não ganhou um discípulo mandando, Jesus ganhou todos os discípulos servindo. Jesus não ganhou um discípulo dando carteirada, me respeita, sou filho de Deus. Jesus ganhou todos os discípulos servindo. Agora é estranho, Jesus ganhou servindo e você quer ganhar mandando. Fala para esse irmão, você tem a cruz? Pergunta para ele, você está usando? Seguindo o conselho de Jesus, voltamos para o princípio. O princípio é, como era no princípio? Gênesis. Deus criou o homem no ato da criação, o texto está lá. Disse Deus. E é engraçado, porque no quinto dia,
quando ele cria os animais, ele fala uma palavra que é muito parecida. Ele diz ao criar os animais: e Deus disse, crescei e multiplicai. E para. E é engraçado porque a Bíblia diz que para os animais ele disse, não diz, ordenou. Quando chega o sexto dia e é a vez da gente ser criado, ele olha para nós e diz assim: e Deus os abençoou. Olha só. Toma a bênção, receba a bênção. Deus os abençoou e ordenou. Aqui está uma marca de quem é abençoado por Deus. Se você é abençoado por Deus e não vive isso, você está em pecado. Deus os abençoou e ordenou. Ordenou o quê? Primeiro, cresça. Segundo, multiplique. Terceiro, submeta-se. Quarto, domine. Primeiro, cresça. O que ele está dizendo? Não queira viver multiplicação sem antes ter vivido maturidade. Com outras palavras, não faça filho antes de ser homem. Não case com uma mulher antes de virar homem. Por quê? Porque se você for menino, tu vai largar ela. Se você for menina, você vai fazer filho com 3 e vai criar com 4. Não tenta multiplicar antes de crescer. Cresce primeiro, multiplica depois. Não sai por aí transando não arruma homem para tua cama. Não, vai pro altar. Cresce, maturidade. Não queira ser pastor antes de ser ovelha, vai ser membro. Não queira ser líder do departamento antes de ser um liderado decente, vai ser membro. Cresce. Ele não fala multiplica, ele fala cresce. Fala para o irmão que está falando, cresce. Você tem a cruz aí? Você está usando a cruz? Se teu corpo quiser sair da cruz, tu prega ele de novo. Volta, morre. Cresce, beleza? Multiplique. Oh, que legal. Multiplique. E depois, olha a doideira. Qualquer pessoa que não amadureceu e que está multiplicando vai dizer, eu sou o cara. Prego 2 domingos seguidos na Dimave. Pastor Rogério Barros, quando se aposentava, vai para a minha igreja. Hein? O cara que está multiplicando sem ser maduro, fala, nossa, como eu prego. Essa aqui é o tipo de igreja que pregador imaturo se arrebenta. Te explico por quê. Você acha de verdade que pregar aqui é porque o cara é bom? Não, a igreja é boa. Cara, sabe, eu não me luto. Olha, eu prego demais. Não, a igreja gosta de Bíblia. Quando você prega pra gente que gosta de Bíblia, é fácil. Segunda coisa, a igreja sempre vai respeitar e amar quem o pastor dela respeita e ama. Então, quando eu chego numa igreja que o pastor me ama, a igreja vai me amar. Quando eu chego numa igreja que o pessoal gosta de Bíblia e eu só falo de Bíblia, eles vão gostar. Agora o imaturo olha para a multiplicação e fala, estou crescendo. Não, você não está crescendo não, calma. Agora doideira. Depois da multiplicação, qualquer um ia dizer, me respeita porque agora eu virei. Me respeita porque eu cavei poço e vou beber da água. Me respeita porque eu tenho um nome aqui a zelar. O presente de Deus para quem multiplica não é domínio. O presente de Deus para quem multiplica é submissão. Pastor, por que Deus manda se submeter depois de multiplicar? Porque não dá para dizer que é humilde sem ser provado na humildade. Ah, eu sou fiel. Já foi tentado na fidelidade? Não. Então seja tentado, depois tu me diz que tu é. Não, eu sou generoso. Já ficou com dinheiro na conta e rico e Deus pediu e deu? Não, então espera chegar para tu me dizer. Não, eu sou do bem. Já teve a chance de fazer maldade e continuou no bem? Não, então espera chegar lá e depois tu me diz. Não vem falar o que você não é. Você tem vivido. Filho, multiplicou. Agora vamos ver se você é submisso. Se submete. Não, mas eu se submete. Por que isso? Porque o prêmio não está em crescer. O prêmio não está em multiplicar. O prêmio de Deus está em dominar. Deus não quer só que você cresça. Deus não quer só que você multiplique. Deus quer que você só domina quem se sujeita. Pastor, como que eu domino? Se sujeita. Quando a gente fala de submissão bíblica é ato de submeter-se por amor. Para começar a história, não se ofenda comigo, irmãs. A maioria aqui é mulheres. Não se ofenda comigo. Mas Deus não confiou amor para a mulher.
Porque a mulher não tem estrutura para bancar isso. Quem tem coragem de morrer pela família é homem. Pastor, meu marido não morre não, é porque você casou com um moleque ainda. Estou falando de homem. Quem morre pela família é homem. Por isso Deus olha, a conversa bíblica de amor é para homem. Tem homem aqui? Não, se tu tiver com dúvida, fica quieto. Tem homem aqui? Não, fala eu. Tem homem aqui? Já pensou na medida de amor de Deus? Alguém vai assim, não, Deus falou para o homem amar. Deus falou para o homem amar por quê? Porque Deus sabe que o homem tem dificuldade de amar. Mentira do inferno. Deus falou para o homem amar por questões óbvias. O homem tem equilíbrio emocional para continuar amando mesmo quando a mulher dá de louca. Com todo respeito, irmão, vamos jogar limpo. O hormônio brinca com vocês. A mesma mulher que amanhece de manhã dizendo, você é o amor da minha vida, meio-dia já quer te matar. Deus nunca ia confiar o amor para ela. Deus olha e diz, não, vós maridos, amai vossas mulheres. O que Deus confiou à mulher? A sujeição ao marido. Agora, calma que eu vou chegar lá e ninguém se empolgue não. Mas quando Deus fala de amor, a medida de amor não é o Maxwell. A medida de amor é o Cristo. Então ele olha para essa mulher e fala assim, eu vou te dar um marido que te ama do jeito que eu te amo. Qual é o ápice do amor de Jesus? Sujeitar a cruz. Então ele está dizendo, eu vou te dar um marido que morre por você. E vamos ser sinceros, em matéria de gratidão, mulher é muito mais grata do que homem. Quando uma mulher acha um marido que morre por ela, ela fala, esse é o cara. Não, eu vejo, quando eu vejo um cara carregando a cruz pela família, eu olho para a mulher dele está assim. Esses dias eu estava num culto, aí acabou o culto, a mulher do pastor virou para ele assim, e foi constrangedor, ela dizia, gostoso ele, né? E ela ficava alisando o cara, eu falava, que isso, irmã, para. Ah, não, ele é demais. E o cara sem graça. Eu dizia, fala alguma coisa, ele... E ela dizendo, libera logo ele que eu quero ir para casa com ele. Eu dizia, mulher tarada, meu Deus. É porque as coisas se completam. E quando o cara acha uma mulher dessa... Por isso que o símbolo bíblico de casamento é o homem ser Jesus e a mulher ser a igreja. O homem morre pela igreja e a igreja louva o homem que morre por ela. O homem tem uma necessidade natural de ser elogiado, irmã. Não tem elogio, inventa um. Você começa a dizer, você é o cara, ele começa, sou? Amor, você arrebentou hoje. Arrebentei? Amor, você é sinistro. Eu sou? Os melhores obreiros que eu tenho na igreja, quem fez eles foi a mulher deles. A mulher deles, como ele é inteligente, né, pastor? Eu falo, E o cara se acha inteligente, não tem nada a ver comigo não, tem a ver com a mulher dele. Eu amo ouvi-lo. Você tem que deixar ele falar mais, ele é muito bom. Nossa, que palavra. Então o cara vai morrendo pela mulher e a mulher vai louvando ele. É engraçado porque quando ele fala disso, ele começa uma conversa de sujeição. E se você ler o texto bíblico, a palavra para definir sujeição antes é revestir-vos de toda a armadura. Eu sei que por muito tempo você quis se revestir da armadura para expulsar demônio. Mas se você ler Efésios com calma, você vai descobrir que a razão de se revestir de toda a armadura é para ter ministério. E ministério aqui é família. Ministério aqui não é igreja não, ministério aqui é família. E te explico por quê. Porque num momento a gente tirou o ministério da família e colocou ele na igreja. Se tem um lugar onde você vai provar que carrega a cruz, não é aqui na igreja, é na tua casa. Porque ministério se faz da igreja para casa, não da casa para a igreja. Quando a Bíblia fala assim, que o obreiro seja marido de uma só mulher, eu sou marido de uma só mulher, na igreja ou em casa?
Irrepreensível. Eu sou irrepreensível na igreja ou em casa? Tudo que a Bíblia manda eu ser tem a ver com a minha casa, não com a minha igreja. Governe antes a sua casa, para depois governar na casa de Deus. Por quê? Porque a igreja deve ser um desaguar de alguém que está vencendo em casa. O pastor não vence em casa, então não tenta vencer aqui na igreja. Volta para casa. Resolve em casa, melhora em casa, depois a gente vive aqui dentro. E se tem um lugar que o cara prova que tem amor e carrega a cruz, é quando ele olha para a mulher e diz: eu vou morrer por essa mulher. E alguém olha e fala assim: pastor, mas minha mulher é ruim. Jesus morreu por você, ruim. Ou tinha alguém bom aqui para morrer? Não, ninguém prestava. Alguns nem prestam ainda. Vamos lá? Crescer, multiplicar, sujeição e depois domínio. Ele não mandou ninguém dominar antes de sujeição. Por quê? Porque o domínio para alguém que se submete, o cara não se perde no domínio. Ele está dizendo para um marido maduro: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele está dizendo para esse cara: se você precisar morrer por a sua família, morra. Morre para criar teus filhos, morre para criar tua mulher, morra. Aí logo depois ele aparece para essa mulher e fala para ela assim: vós mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. E é engraçado porque ele vai dizer assim: porque o marido é o cabeça da mulher. Mas no mesmo texto diz: e Cristo é o cabeça do marido. A Priscila não se sujeita a mim porque ela é uma boa mulher e é submissa a um homem. O que me dá autoridade sobre a minha casa é Cristo ser a minha autoridade. Então quando a Priscila olha para mim e vê Jesus como o meu cabeça, ela sabe que não se submeter a mim é um problema mais grave. Ela está arrumando problema com o meu cabeça. Porque eu não lidero a minha casa por mim mesmo, eu não sonho a minha casa por mim mesmo, eu não vivo por mim mesmo. Tudo que o cabeça manda fazer, eu faço. Então quando eu discuto com a Priscila, eu falo: é com você e o cabeça. É com você e Jesus. E a melhor coisa que tem é ser dois casados, porque o Espírito Santo habita na tua mulher. Tu fala para ela: é com você e o Espírito Santo agora, fofa. É você e o Espírito Santo, vida que segue. Eu não vou entrar nessa, que Jesus fale contigo e te trate. Mas a submissão bíblica, ela se manifesta em um lar onde Cristo é o cabeça de todo mundo. Então a gente vive o que Jesus diz, a gente ministra o que Jesus ministra, a gente quer o que Jesus quer. Agora escuta, o meu modelo de submissão então está em Cristo? Sim, Cristo. Faz conta comigo. Cristo não dominou antes de viver isso aqui. Primeiro, cresce. 12 anos Jesus está no meio de um culto. E o texto diz que ele é fenômeno. Todo mundo ouve Jesus pregar e diz: uau, como esse garoto sabe da Bíblia. 12 anos. 12 anos, sabe muito? Sabe. 12 anos é inteligente? É. 12 anos tem chamada? Tem. 12 anos o Espírito habita nele? Habita. 12 anos dá para começar o ministério? Dá? Não, porque falta crescer. É bom, mas não cresceu. Prega bem, mas não cresceu. Tem chamado, mas não cresceu. E aí? Vai crescer, depois a gente conversa. Eu gosto de Maria dando uma enquadrada em Jesus e falando: bora para casa, agora. E aí Jesus olha para ele e fala assim: eu estava fazendo a vontade do meu pai. Aí o José: teu pai, seu pai, bora. E Jesus cresceu. Aí o texto diz em Lucas 2: e o menino crescia. Se crescia porque não cresceu ainda. Mas 3 áreas que o menino precisava crescer para poder ter ministério. Crescia estatura, graça. Fala para esse irmão: como é que está essas 3 áreas aí? Tem gente que tem tamanho de homem, mas cabeça de menino. Tem gente que tem espiritualidade de homem, mas corpo nanico. Jesus cresce em estatura, graça e conhecimento, e melhor, testemunho para cima e para os lados, para com Deus e para com os homens. Uma vez crescido, agora ele vai aparecer para multiplicar. Prega um sermão. Para ser sincero, ele só é batizado. João diz: esse aí é o Cordeiro. 2 já desgarram de João e falam: vou atrás dele. Começou a multiplicar, 2 discípulos. Vai ali, pesca maravilhosa, mais 2 discípulos.
multiplicando, porque o direito de multiplicar só é dado para quem cresceu. Só que o que ele faz dali por diante não é cair e ir multiplicando. O que ele faz dali por diante é sujeição. Já leu João 4, quando era necessário passar por Samaria? Sujeição. Por mim eu ia por outro caminho. Qual o caminho que o senhor quer? Samaria. Sim, senhor. Já leu ele no Getsêmani dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, sujeição. Já viu ele na fila do batismo do João Batista? E João Batista dizendo: eu careço ser batizado por vocês. Jesus falou: não inventa. Não inventa. Me batiza porque eu preciso cumprir toda a lei. O cara que é menor do que ele está batizando o que é maior. Por que batiza? Porque Jesus não tem problema. Escuta isso. Eu amo essa ideia, porque Jesus começa o ministério dele sendo batizado no Rio Jordão. Fala alto: aquele que desce. O nome Jordão significa aquele que desce. Deixa eu dar um recado para quem quer decolar. Começa o ministério descendo. Se você ler Atos 1, você pira. Porque se em João, Jesus começa o ministério dele descendo, em Atos ele termina voando. Como que alguém começa o ministério descendo e termina voando? Porque só dá para terminar voando quem começou descendo. Nunca desceu e quer voar. Para. Vocês ainda estão comigo aqui? Como é que Jesus ganha discípulos? Servindo. Pedro tem um problema com pesca, ele resolve. Pedro tem problema de pagar imposto, ele resolve. Pedro tem problema de uma sogra doente, ele resolve. Servindo. No final ele serve a vida. Cruz. Desceu para o Jordão, agora morto, desce o sepulcro, e segundo a Bíblia, desce até o inferno. Eu não sei se tem um lugar mais fundo do que o inferno para descer. Mas tudo isso por sujeição. Tem mais algum lugar para descer? Tem não. Tem não? Tem não. Agora que desceu tudo, só tem um jeito agora: subir. O texto diz: e ele levou cativo o cativeiro. Abraão, Isaac, Jacó, Lázaro, ladrão da cruz. Bora. Para onde? Descer o céu. Chegou minha hora de subir. Pega a turma e vai subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo. Você nunca mais vai ver Jesus descendo, só subindo. Nunca pensou nisso? O arrebatamento se dá nas nuvens. Meu filho, eu já desci tudo que tinha que descer, agora é a tua vez de subir, sobe. A Bíblia diz que não há um nome maior do que o dele. A ele foi dado todo poder e autoridade no céu e na terra. E alguém diz: deu por quê? Porque é filho. Não, deu porque é sujeito. Você quer domínio, você quer poder, se submeta. Era para as irmãs ficar alegres, porque para Deus mandar a mulher submeter o marido, é Deus dizendo assim: amiga, se você entender submissão, eu vou te dar domínio. Eu não tenho problema nenhum em morrer para minha mulher. É incrível como eu ganho dinheiro e ela gasta tudo. É incrível como o meu prazer está em morrer pela minha casa e o prazer da Priscila está em viver tudo que eu ganho para ela. E está combinado, desde que eu olhe para ela e eu seja honrado, desde que eu olhe para ela e seja amado, desde que eu olhe para ela e seja louvado, eu não tenho problema em morrer para minha mulher. Está comigo ainda? Domínio só nos é entregue depois de sujeição. E aí a gente fica dizendo na igreja: difícil ser sujeito. Difícil porque tu é ignorante. Que se você percebesse que... Escuta isso. Quem tem filho aqui? Já teve filho? Já? Levanta a mão aí rapidinho. Ok? Quem tem filho pequenininho? Pequeno ainda? Ok? Quem manda? Você ou ele? Mentira. Vou perguntar de novo, hein? Quem é que manda? Você ou ele? Hã? Alguém já está mudando de ideia. Não, pastor, eu mando do meu filho. Vamos trazer ele da salinha para cá para a gente ver qual é? Vamos? Deixa ele lá. Ó.
uma mãe ruim, não. Calma. Deus está te amassando na sujeição para você dominar. Vamos fazer conta? Engravidei, lindo, hein? Que legal. Não vou vomitar. Não vai. Não vou sentir dor. Criança estica o pé e dane-se a barriga da mãe. Ai, eu quero espaço. Não vai nascer. Não vou. Nasceu no dia que queria, na hora que queria. É isso ou não? Depois que nasceu, tu falou, agora eu mando. Vai dormir 8 horas da noite, só acorda amanhã. Quem escolhe a hora de dormir? A criança ou você? Quem escolhe a hora de comer? A criança ou você? Quem escolhe a hora de descansar? A criança ou você? Quem está dominando? Quem está se sujeitando? Agora escuta, depois que cresce. Você não percebeu que a pessoa que você mais se sujeitou é a pessoa que você mais domina? Verdade ou mentira? A pessoa que você mais se sujeitou na vida é a pessoa que você exerce mais autoridade. Porque enquanto você se sujeitava, você ganhava domínio. O diabo está dizendo, não se sujeita porque você vai perder domínio. E Deus está dizendo, se sujeita porque eu vou te dar autoridade. A autoridade do evangelho não está em quantas pessoas a gente manda, mas em quantas pessoas a gente se submete para dominar. Esses dias o irmão virou para mim, um líder da minha igreja, e disse, eu não entendo esse povo. Eu disse, que povo? O nosso. Eu digo, é? Porque eu só falo as coisas e imediatamente eles fazem. Eu falo as mesmas coisas, eles ficam de bico para mim. Eu digo, povo ruim, hein? Eu disse, quem é a pessoa? Aí falou uma pessoa amorosa, gentil, submissa. Fulana? Fulana. Estranho. Mas quem? Beltrano de tal. Eu falei, Beltrano de tal? Esquisito. Eu virei para ele e disse, eu vou te ensinar uma coisa. Aprende aqui com o papai de graça. Você quer saber por que eu... E eu sou... Tá? Vocês estão me achando engraçado, vocês não convivem comigo. Mas eu não sou sanguíneo. Eu sou hemorrágico. Nossa, você não tem ideia. Eu ora pelo meu temperamento. Fala com Jesus. Jesus, controla teu filho. Pede a Deus. Eu sou muito acelerado. Eu tenho um pavor com gente lerda. Deve ser por isso que eu preguei aquilo semana passada. Eu falei de mim. Eu vejo as pessoas tão devagar. Eu falo, meu Deus. Rapaz, eu fico, Senhor, me ajuda aqui, ó. Para mim é tão difícil dar alguma coisa para alguém fazer, porque o cara fica aqui na minha frente assim, ó. E até para comer lerdo. Eu olhei para ele e falei assim, você quer saber por que fulano e beltrano, que você está falando aí agora, não tem problema em me servir? Vou te contar uma história. Fulana chegou aqui, não tinha casamento. E aí, pastor? E aí? E aí que eu parei de viver a minha vida para viver a deles. Levei para minha casa, almoçavam comigo, viajavam comigo, jantavam comigo. Quando eu fiz curso de casais, botei na minha turma. E hoje são líderes aqui. E bem casados, né? Ele é. Mas até eles me servirem, nossa, eu servi demais eles. Tetrano, você sabia que Tetrano no ano tal ia ser despejado de casa? É mesmo, é. Deixei de pagar minha luz, peguei o dinheiro todo que eu tinha, fui lá e paguei a conta dele sem nem saber. É mesmo, é. E durante uns 4 ou 5 meses eu fui lá, dei cesta básica, ajudei, É mesmo, pastor? É. É por isso que fulano, quando eu falo qualquer coisa aqui na igreja, dizendo, eu preciso de R$500, ele fala, agora! Aí ele falou o seguinte, você está tentando repetir a minha mensagem, mas você não repetiu o meu serviço. Não adianta ficar decorando mensagem se você não está servindo ninguém, amigo. Então você fala, mas por que as pessoas não respeitam a minha autoridade? Porque a autoridade é construída no quanto você serve as pessoas. Se eu servir as pessoas, elas vão me achar boba. Não, se você servir as pessoas, elas vão te achar útil. Se você servir as pessoas, não vão te achar um otário. Se você servir as pessoas, vão te achar evangelho, crente, servo de Deus.
Aí o cara chega na igreja e fala assim, se o pessoal não obedece ninguém, não obedece porque você não serve ninguém. Escuta, vou terminar aqui, tá? Pedro, o papo é o seguinte, Pedro. Satanás quis ir andar com você, eu que não deixei. Aí Pedro marrento diz, eu? Manda o capeta para tu ver se eu não dou uma rajada de glória na cabeça. Isso está no livro de São Maxwell, capítulo 13, versículo 22. Capítulo 13 porque a esquerda, né? 22. Aí, escuta, livro de Heresiastes, né? Não, manda que eu arrebento. Pedro, eu que não deixei, Pedro. Aí Pedro, marrentão, olha para Jesus e fala assim, eu estou pronto. Eu estou pronto a ser preso por você, eu estou pronto a morrer por você, eu estou pronto. Aí Jesus olha para ele, Jesus é líder. Fala, Pedro, na moral, tá não. Papo reto aqui, ó. Amigo, por mim tu não morre não. Você não está nesse nível de morrer pelo evangelho ainda não. Eu não estou? Manda vir para ver. E tem hora que com o imaturo você não pode discutir. É melhor fazer. Pedro, o papo é o seguinte. De hoje em diante você vai ter que conversar com o profeta que eu levantei agora. Corococó. Não, a minha conversa agora é você e Corococó. Você vai bater papo com Corococó. E ó, antes do meu profeta falar Corococó 3 vezes, tu vai me negar. Eu tô te falando, você não morre. Você é um deles. Eu, Corococó. Eu, Corococó de novo. No terceiro Corococó, Pedro está quebrado. E o texto diz que Jesus passa pelo pátio e os olhos dos dois se cruzam. E aí ele cai em si dizendo, nossa, eu não estava pronto. Mas era de Deus, porque às vezes você fica autossuficiente e você não entendeu que submissão vai te deixar humilde. Quando você acha alguém humilde na igreja que serve todo mundo, você precisa entender que esse cara que serve todo mundo foi quebrado enquanto servia. Por isso Deus vai dar domínio para ele. Eu não tenho dificuldade de ficar com o meu bolso vazio para você ficar com o teu cheio. Não tem. É engraçado, tem gente que eu ganhei para Jesus na igreja porque eu cheguei na casa deles e sentei no chão. E aí a irmã falou assim, cara, pastor é muito humilde. Eu sentei no chão porque eu sou gordo, nem toda cadeira me aguenta. Mas só em sentar no chão, cara, nossa, o pastor é humilde. Ainda me assusta. Eu tenho o hábito de sempre levar alguém para almoçar e jantar comigo. Eu tenho esse hábito. De preferência, agora a gente está fazendo curso de novos membros, sempre é na minha casa. E aí as pessoas, aí eu me lembro de um dia, eu peguei os voluntários, alguns voluntários, e fui almoçar. Deu hora, eu estava com muita fome, eu falei, peguei a galera, tá de bobeira, vamos almoçar comigo. Eu tenho pavor de ficar sozinho, eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. Eu fico melhor perto das pessoas. Aí eu chamei o pessoal para almoçar, e quando eu estou almoçando, aí uma irmã que era serva em outro ministério, diaconisa lá, começou a chorar na mesa. Eu falei, tá passando mal, meu amor? Falei, Jesus, pressão, o que foi? Aí quando ela conseguiu acalmar, ela disse, o senhor almoçando comigo. Aí eu comecei a chorar, pô. Mas não é por causa dela, não. É que ponto a gente chegou no evangelho de que um irmão comer com outro irmão é um absurdo. Não. Eu falei, Jesus, me guarda meu coração para não virar esse babaca que pastoreou ela. Se eu guardo meu coração. Aí tem gente, não, pastor, porque se der acesso a gente perde autoridade. Se trouxer para perto da gente, a gente fica sem autoridade. Fica não. Quando Jesus lavava o pé dos discípulos, ele não estava perdendo a autoridade. Quando Jesus lavava o pé dos discípulos, ele estava ganhando a autoridade que ele nunca teve. Sujeição não me tira autoridade, sujeição me dá poder. Eu não fico menos homem quando eu sirvo, eu fico mais homem quando eu sirvo. Você não vai ficar menos mulher quando servir alguém, você vai ficar mais mulher do que nunca. Tem gente que a única coisa que ele tem como obreiro é o uniforme. Por isso que ele luta para ficar com ele. Porque se tirar o uniforme, ninguém acredita que é. Quando Jesus tirou a roupa de pastor e botou a roupa de servo, Pedro disse, está estranho. Jesus falou, fique tranquilo, minha vestimenta não me faz. Eu sei quem eu sou.
morreu por Jesus. Você quer saber por que Pedro não morreu por Jesus? Sim ou não? Porque Jesus não tinha morrido por Pedro ainda. Você só vai ter um liderado que morre por você quando você morrer pelos teus liderados. Não adianta, escuta aqui, se tem uma coisa que é sincera, sempre vai mudar a vida das pessoas, é quando você propõe às pessoas uma coisa que eles veem em você que você é. Esse livro aqui que eu escrevi faz 10 anos, vai fazer 11 ano que vem. Eu peguei todas as experiências que eu tinha sobre oferta e sobre vida financeira e fui colocando aqui há 10 anos atrás. E aí quantas vezes eu me vi dando conferência, eu falei pelo menos nesses 10 anos, sei lá, 90 mil pessoas, provavelmente eu vendi muito livro. Muito livro. E aí curioso, porque eu me lembro de verdade de quantas vezes eu fazia seminário de finanças e tem uns 5, 6 pregadores de propósito. Eles foram lá para aprender não, eles queriam aprender a falar de oferta, para tentar fazer a conferência igual, para tentar ensinar, não sei. E algumas vezes de vontade mercantilista mesmo. E eu via lá, o cara comprava meu livro, eu participava da conferência, anotava tudo. E alguns deles voltavam para falar comigo depois de algumas semanas, revoltados, dizendo, e eles me ouviam falar e diziam, quantos livros você vende no mês? E na minha época de itinerância eu vendia no mínimo 1000 livros a R$30, fez conta, né? Rápido, né? Então todo mês eu vendia, pelo menos 1000 livros eu vendia. Quando eu vendia R$30, hoje eu já não vendo mais. Mas aí eles diziam, eu não entendo, cara. Você fala de oferta e todo mundo oferta. Eu falei igualzinho. Igualzinho. E nem minha mulher quis ofertar. Aí para alguns eu dizia, para outros eu ficava quieto. Mas eu vou contar para você o segredo de alguém que fala de oferta e a igreja toda oferta. Quando você não é a mensagem, quando a mensagem não é uma coisa que você prega, a mensagem é o tipo de coisa que você habita. Eu nunca mandei ninguém morrer sem ter morrido antes. Eu nunca mandei ninguém dar sem ter dado. Nunca mandei ninguém servir sem ter servido. Não. Então quando eu falo de oferta, por exemplo, eu falo com autoridade, nem é o sermão. O cara olha para mim e fala, caramba, esse cara é de verdade. E a Bíblia diz que o Espírito testifica. Então o Espírito que habita em mim e que habita em você fala, isso é de verdade. A mesma coisa é morrer por Jesus. Jesus falou, cara, você não vai morrer por mim. E Pedro diz, eu vou. Jesus fala, não vai. Sabe por que você não vai morrer por mim? Porque você não me viu morrendo por você. Você sabe que Pedro morreu por Jesus, né? Os historiadores vão dizer que quando vão crucificar Pedro, ele diz, não, eu não posso morrer do jeito que ele morreu. Eu não sou digno disso. E aí os historiadores dizem que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não gostava da ideia de ir para a cruz do jeito que Jesus foi. O que mudou do Pedro que nega para o Pedro que morre? Ver alguém morrer primeiro. Quando você começar a morrer pela tua igreja, você vai ver alguém morrendo por ela. Mata a tua língua hoje, sepulta essa língua que murmura, que reclama, que fala de todo mundo. Mortifica essa carne que está sempre reclamando, servindo, dizendo só eu que faço, não tem mais ninguém para fazer. Se só tem você para fazer, alegre por isso e vai até o final sem falar dos outros. E não vai demorar muito, você vai ver que a tua morte vai trazer vida para outras pessoas e de repente vai ter gente fazendo também. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Outro dia eu volto para falar da toalha. Essa cruz rendeu. Igreja boa. Mão no seu coração. Mão no seu coração. Feche os seus olhos e escuta o que eu vou te falar. Arrependimento só habita no coração do salvo. O ímpio vive sem se arrepender de nada. Então, se o que eu falar te trouxer temor, se alegra. É coisa de salvo.
Deus te mate ainda hoje. A minha oração agora é que você morra. É que essa carne que foi alimentada até agora, esse serviço que virou idolatria, que você fala com tanto orgulho, eu sirvo, que Deus mate essa idolatria de você hoje. Esse serviço que você faz olhando para o teu trabalho e julgando quem não faz igual. Está faltando cruz para você. Você só está reparando o serviço dos outros ou a falta deles, porque você fez do teu serviço uma idolatria. Você nem percebeu, mas você criou um ídolo na hora de servir. Mas você está aqui para jogar isso no chão. Pastor, o que eu faço? Vai para a cruz. Há uma unção de domínio sobre nós, mas ela vai se manifestar em quem se sujeitar a ela. Pegue as pessoas mais difíceis de lidar que você tem na tua vida e escolha servi-las agora. Pede para ficar na escala das pessoas que você pediu para não ficar. Tente trabalhar com quem você não gostaria de trabalhar a partir de agora. E em vez de esperar que elas se juntem a você, se junte a elas e as sirva. Descubra suas necessidades e resolva. Descubra os seus problemas e resolva. Morra por alguém. A gente vai se reencontrar em algum momento. E você vai lembrar disso e vai dizer para mim: pastor, a palavra de Deus é verdade. Eu dominei o que me dominava. Eu servi pessoas. Eu me sujeitei na minha casa, na minha parentela, nos meus amigos. E agora eu tenho autoridade. Tudo que eu falo eles ouvem. Tudo que eu peço eles fazem. Não porque eu os comprei, mas porque quando meu coração foi sepultado na cruz, eu não queria mais que eles me dessem de volta aquilo que eu entregava. Eu não queria reciprocidade mais. A única coisa que aconteceu é que eu me apaixonei por servir. Eu me apaixonei por carregar a cruz e parecer com Cristo. Eu me apaixonei por dar a vida por amor a Jesus. E eu nunca mais esperei nada de ninguém. Mas aí Deus me brindou e me revestiu de autoridade. Ah, Senhor, que o nosso coração seja transformado em Ti hoje. E que um tempo novo se cumpra na vida dos Teus filhos. Em o nome de Jesus. Você consegue celebrar a Jesus e a palavra dEle? Você consegue fazer isso aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho muitos ali. Eu saí tão corrido de casa. Embora eu estou com a mala ali, mas eu acho que eu não tenho nenhuma caixa desse livro lá na mala. Mas eu queria te dar uma orientação. Quem fala de oferta na igreja aqui, para alguém? Palavra ofertória, tem hábito? Levanta a mão aqui. Quem tem essa experiência? Poucos assim? É? Fala. Escuta o que eu vou falar com vocês aqui. Oferta é o tipo de coisa que todo crente deveria saber muito. Te explico. Todo culto é uma... Fala alto. Não tem culto sem... Se tem culto, tem que ter o quê? Se eu sou uma oferta, minha vida deve ser uma oferta e todo culto é uma oferta, o que eu deveria mais saber? Infelizmente, é o que as pessoas menos sabem. Agora escuta uma coisa muito louca aqui. Você nem chegou na igreja ainda. Nem chegou na igreja ainda. E aí o ímpio, que é teu vizinho, que é teu parente, sei lá, ele não ataca o louvor, ele não ataca a pregação, ele não ataca se você vai correr ou rodar. Mas você nem chegou no culto ainda, e o ímpio, com a boca do inferno, diz: você está indo lá marchar com o pastor, pular com o pastor,
Falar em mistério com o pastor. Fazer o quê? Estou falando a pessoas espirituais aqui, sim ou não? Olha para mim. A única coisa que o diabo faz questão de se importar quando você está vindo para a igreja é a... Isso já deveria ser a razão para você ofertar no culto. Vamos pensar aqui. Isso aqui é psicologia reversa. Para o diabo estar de olho na minha oferta, tudo que ele quer é que eu não... Só dá uma amostra para você. Jó tem o seu cativeiro virado. Já leu alguma vez? Quando fez o quê? As pessoas leem o texto e dizem, quando ele orava pelos seus amigos. Não. Se você ler o texto, está lá. Quando ele oferta e ora. Ele ora em cima da oferta e Deus vira o cativeiro dele. Tem muito cativeiro que não vira porque você não entendeu ainda o princípio de oferta. Faz 10 anos que eu escrevi esse livro. Mas eu acho que você tem que ter esse livro na tua casa. Ontem eu conversava com um empresário que não é da minha igreja. Ele em crise, tadinho, sobre dízimo e oferta. Porque disseram para ele, pastor, disseram que dizimar vai fazer eu prosperar ou não. E aí, eu disse, rapaz, vamos ficar com a Bíblia. Eu conversei uns 20 minutos com ele sobre aquilo. Eu dizia, tem vários tipos de gente na hora da oferta. Tem aquele que oferta por ganância. Eu vou dar porque Deus vai me devolver. Tem aquele que oferta por medo. Estou com medo do devorador, migrador, cortador. E tem uns crentes maduros que ofertam por devoção. Se eu dei a minha alma, que é a coisa mais cara, não vou dar meu dinheiro. Eu amo tanto Deus que eu vou honrar Deus com tudo que eu tenho, inclusive o meu dinheiro. Mas é outro nível, é outra conversa e outra hora. Quando terminar lá embaixo, eu vou para lá agora, vai estar esse livro lá. Quem tem meu livro aqui? Quem já tem meu livro? Que bom, poucas pessoas. Então vai dar para render lá. Pode ser que você já tenha um livro. Pode ser que você não tenha hábito de ler livro. Mas eu queria muito que você tivesse uma oportunidade a partir disso. De dar o livro para alguém. Ou de ler ele. Eu acho que é um conteúdo que vai fazer muita diferença para a tua vida. Antigamente, quando eu vendia livro, eu vendia R$30. Hoje Deus falou no meu coração que não era para me vender. E deixar as pessoas ofertarem. Às vezes tem uma pessoa que pode fazer melhor, então ela faz. Tem alguém que não tem os R$30, mas tem 15, tem 20. E aí não vai, e o coração acendeu e precisa disso. Então eu me adaptei a essa questão. Lógico que a oferta, e é legal, eu te explico por quê. Se você só comprasse meu livro, tu levaria meu livro para casa e eu estaria vendendo, estava tudo certo, não tem nenhuma aliança mais, ela acaba na compra. Eu vendi, você comprou. Agora quando você oferta, aí muda tudo, e te explico por quê. Porque na oferta você diz para o céu, eu concordo com o ministério desse cara, e eu alimento essa casa, porque se alguém disser para você assim, você foi lá dar dinheiro para o pastor, você pode dizer, fui para o pastor Maxwell. Eu comprei um livro e dei dinheiro para ele, se esse for o caso. Se você não tiver dinheiro, tiver muito pobre mesmo e não tem, relaxa. Pega o livro, leva o Pix no dia que você tiver e Deus mudar teu cativeiro e tua oferta. Mas se você tiver, a minha oração é só uma. Posso falar a minha oração? Sim ou não? Que Deus te trate do jeito que você me tratar. E que Deus faça por você igualzinho você fizer por mim. Se você pode fazer melhor, faz o teu melhor. Se não puder, tá tudo certo. Mas que seja na mesma medida. Viu? Esses dias eu fui numa igreja, o irmão botou uma tartaruga de 2 e nada contra alguém que oferta com R$2. Eu disse, irmãos, essa tartaruga é profética, vou orar por você. Mas eu senti que era maldade dele. E geralmente o miserável, ele não quer só dar R$2. Ele quer dar R$2 e levar 10 livros. Ele, posso levar para minha mãe, para o meu tio? Eu olhei, claro, mas eu quero fazer uma oração para você antes. Eu odeio miséria. Aí eu olhei para ele e disse, vou orar por você agora. Aí eu orei e disse, Senhor, tem uma tartaruga aqui nessa cédula. Ela é profética. Que a vitória do teu filho venha na mesma velocidade. Faz por ele o que ele está fazendo por mim. Trata ele do jeito que ele está me tratando. Aí o irmão viu a minha oração. Falou, calma aí, pastor, calma aí.
Aí meteu a mão no bolso e pegou uma onça de 50. Eu digo, eu mudo a oração, meu filho? Agora o que mais me assusta, eu vou te falar qual é. Como pode alguém ter o melhor e ter coragem de oferecer o pior? A parte boa de você ofertar na igreja ou na vida de alguém é que você cria alianças. Eu vou te falar qual é a parte ruim. Posso falar? Deus sabe. Fala alto, Deus sabe. Se eu vou pro altar inteiro, Deus sabe que eu fui inteiro. Se eu não vou inteiro, Deus sabe que eu também não fui inteiro. E aí tu fala, Deus sabe. Eu falo, então, eu sei. Eu sei que você podia me honrar melhor e me honrou pior. Eu sei que você podia fazer diferente e não foi. Eu estou vendo os irmãos já com o envelope, eu acho que a gente vai ofertar agora, não vai? E eu vou fazer isso aqui, eu vou ofertar o meu melhor hoje. Eu recebi tanto de Deus. E vou falar com vocês aqui agora, para você ofertar também. Oferta o melhor que você tiver. E depois você compra o meu livro, se tiver. Se não tiver, tu leva, depois tu dá teu jeito. Escuta o que eu vou falar com você. Judeu, não oferta quando Deus dá vitória. Judeu oferta quando Deus fala com ele. Olha para a vida do Abraão. Deus falava com Abraão, ele corria e levantava um altar. Pastor, por que ele oferta antes de receber? Porque na cabeça do judeu, a minha vitória não está liberada quando Deus me dá ela. Está quando Deus fala. Deus mente. Deus engana. Então se Deus falou, é meu. Então quando ele corre para o altar e oferta, o que ele está dizendo é o seguinte: ó, eu sei que Deus falou comigo, eu sei que